Acompanhe o desenvolvimento da cidade de Salvador, capital da Bahia. Quem vê a cidade de Salvador bem desenvolvida e movimentada nos dias atuais, talvez não imagine como era esse território nos seus primeiros tempos. Antes das ruas, das igrejas e das fortalezas, aquela região era ocupada por povos indígenas, principalmente do tronco tupi, como os tupinambás. Esses povos mantinham aldeias organizadas próximas aos rios, manguezais e ao litoral da Baía de Todos os Santos, explorando intensamente a pesca marítima e fluvial, a coleta de mariscos, a caça e a agricultura de subsistência, baseada sobretudo no cultivo da mandioca. Relatos deixados por cronistas do século XVI descrevem uma população numerosa, com complexas relações sociais, domínio do território e profundo conhecimento do ambiente costeiro. A Baía de Todos os Santos destacava-se como um dos maiores e mais seguros portos naturais do Atlântico Sul. Sua extensão, profundidade e proteção contra ventos fortes faziam da região um ponto estratégico excepcional para navegação, defesa e comércio. Em 1º de novembro de 1501, a Bahia foi oficialmente registrada por uma expedição portuguesa, recebendo esse nome em referência ao Dia de Todos os Santos. Desde então, passou a despertar grande interesse da coroa portuguesa, embora a ocupação efetiva demorasse a ocorrer. Durante as primeiras décadas do século XVI, a presença europeia foi esporádica e marcada por escambo, conflitos e tentativas frustradas de controle territorial. A resistência indígena, aliada à ausência de uma estrutura administrativa sólida, dificultava a colonização. Esse cenário mudou a partir de 1548, quando a coroa decidiu criar o Governo Geral do Brasil, com o objetivo de centralizar o poder e proteger a colônia de invasões estrangeiras. Em 1549, Tomé de Souza chegou à Baía de Todos os Santos com uma grande expedição oficial. Trazia soldados, colonos, funcionários públicos, engenheiros, artesãos e religiosos, incluindo membros da Companhia de Jesus. A missão era clara: fundar uma cidade planejada, fortificada e capaz de administrar toda a colônia. Assim nasceu Salvador, a primeira capital do Brasil. A cidade foi construída sobre um platô elevado, posição estratégica que permitia amplo domínio visual sobre o porto. Desde sua origem, Salvador foi pensada como uma cidade administrativa e militar. Estabeleceu-se então uma divisão urbana marcante: a Cidade Alta, onde se concentravam o governo, as igrejas e as residências das elites coloniais, e a Cidade Baixa, voltada para o porto, os armazéns e o comércio. Essa divisão geográfica refletia também uma divisão social profunda, que marcaria a história da cidade por séculos. A consolidação de Salvador como capital coincidiu com a expansão da economia açucareira no recôncavo baiano. A partir da segunda metade do século XVI, a região tornou-se um dos principais polos produtores de açúcar do mundo colonial português. Grandes engenhos foram instalados ao redor da Bahia, utilizando tecnologia trazida da Europa e das ilhas atlânticas portuguesas. Esse sistema econômico dependia diretamente do trabalho escravizado. Inicialmente, os colonizadores tentaram escravizar populações indígenas, mas a resistência, as fugas e a atuação dos missionários levaram à intensificação do tráfico de africanos. Salvador tornou-se um dos maiores portos de entrada de africanos escravizados nas Américas. Milhões de pessoas foram trazidas à força do continente africano ao longo de mais de 3 séculos. Os africanos escravizados vinham de diversas regiões, especialmente da África Ocidental e Centro-Ocidental, como os atuais territórios da Nigéria, Benin, Angola e Congo. Eles trouxeram consigo conhecimentos técnicos, práticas agrícolas, línguas, religiões e formas de organização social que moldaram profundamente Salvador. Apesar da violência extrema do sistema escravista, essas populações criaram redes de solidariedade, irmandades religiosas, terreiros e espaços de resistência cultural. Salvador tornou-se, assim, uma das cidades mais africanizadas fora da África. A presença negra marcou a culinária,
a música, a religiosidade e o cotidiano urbano. Ao mesmo tempo, a cidade foi palco de inúmeras revoltas e movimentos de resistência, como fugas em massa, formação de quilombos e levantes urbanos. Um dos episódios mais emblemáticos foi a Revolta dos Malês, em 1835, organizada por africanos muçulmanos escravizados e libertos. A escravidão só foi oficialmente abolida no Brasil em 1888, com a Lei Áurea. Mas em Salvador, o processo foi lento e marcado por profundas desigualdades. A libertação não veio acompanhada de políticas de integração social. A população negra permaneceu majoritariamente marginalizada, ocupando áreas periféricas e enfrentando exclusão econômica e urbana, cujos efeitos ainda são visíveis na cidade contemporânea. Ao longo do século XIX, Salvador perdeu o status de capital do Brasil. Transferido para o Rio de Janeiro em 1763, mas continuou sendo um dos principais centros urbanos do país. A cidade manteve forte importância política regional, vida cultural intensa e grande circulação comercial. No entanto, também enfrentou crises econômicas, epidemias e dificuldades estruturais. No século XX, Salvador passou por profundas transformações urbanas. Obras de modernização alteraram a paisagem colonial, como a abertura de avenidas e a expansão para novas áreas. Um marco simbólico desse processo foi a inauguração do elevador Lacerda, em 1873, que conectou a Cidade Alta à Cidade Baixa, facilitando a circulação de pessoas e mercadorias e tornando-se um dos principais símbolos da cidade. O elevador Lacerda é uma das obras de engenharia mais emblemáticas da história urbana de Salvador e representa, ao mesmo tempo, uma solução prática para um problema geográfico e um símbolo do processo de modernização da cidade. Desde o período colonial, a divisão natural entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa sempre impôs dificuldades à circulação de pessoas e mercadorias. A escarpa, com cerca de 72 metros de altura, separava o centro administrativo, religioso e político da área portuária e comercial, criando um obstáculo físico permanente. Antes da construção do elevador, a ligação entre essas duas áreas era feita principalmente por ladeiras íngremes, como a ladeira da Conceição da Praia e a ladeira do Tabuão, utilizadas por escravizados, trabalhadores e comerciantes. Esse deslocamento era lento, exaustivo e limitava o crescimento econômico da cidade. O elevador tornou-se também um símbolo visual da cidade, representando a adaptação de Salvador à sua própria geografia e a tentativa de modernização em meio a uma estrutura urbana herdada do período colonial. Ele sintetiza o encontro entre passado e presente, engenharia e paisagem, função prática e identidade cultural. Outros pontos históricos e turísticos consolidaram-se ao longo do tempo, como o Pelourinho, conjunto arquitetônico colonial reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco, o Farol da Barra, um dos mais antigos das Américas, o Mercado Modelo, ligado à atividade portuária e ao comércio popular, e inúmeras igrejas e conventos que refletem a riqueza religiosa da cidade colonial. O Pelourinho é o núcleo histórico mais conhecido de Salvador e um dos conjuntos urbanos coloniais mais importantes das Américas. Localizado na Cidade Alta, o bairro integra o centro histórico original da cidade, formado a partir da fundação de Salvador em 1549. Seu nome está diretamente ligado a um dos símbolos mais brutais do período colonial, o Pelourinho, coluna de pedra utilizada para castigos públicos, especialmente contra pessoas escravizadas. Durante os séculos XVI, XVII e XVIII, o Pelourinho concentrou parte significativa do poder político, religioso e econômico da cidade. Ali foram construídas igrejas, conventos, sobrados e edifícios administrativos que refletiam a riqueza gerada pela economia açucareira e pelo comércio atlântico. As construções seguem majoritariamente o estilo barroco e colonial português, com fachadas coloridas, portas altas, janelas com balcões
e ruas estreitas de pedra. Ao mesmo tempo em que era um espaço de poder, o Pelourinho foi também um local de violência e repressão. Os castigos públicos aplicados no Pelourinho físico tinham caráter disciplinador e exemplar, reforçando a hierarquia social e racial da colônia. Essa contradição entre beleza arquitetônica e sofrimento humano é central para a compreensão histórica do local. Com a decadência econômica do século XIX e a transferência dos centros de poder para outras áreas da cidade, o Pelourinho entrou em processo de abandono. Muitas construções se deterioraram e a região passou a ser ocupada por populações pobres, majoritariamente negras, vivendo em condições precárias. Durante boa parte do século XX, o bairro foi associado à marginalização e ao abandono do patrimônio histórico. A partir da década de 1990, o Pelourinho passou por um amplo processo de restauração, com apoio do governo estadual e reconhecimento internacional. Em 1985, o conjunto arquitetônico foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco. As obras de recuperação restauraram fachadas, igrejas e sobrados, transformando o bairro em um polo turístico e cultural. Hoje, o Pelourinho é um dos principais símbolos de Salvador. É palco de manifestações culturais, música, capoeira, blocos afro e eventos religiosos. Ao mesmo tempo, permanece como espaço de memória, onde convivem a celebração da cultura afro-brasileira e a lembrança do passado escravista que marcou profundamente a cidade. A economia de Salvador passou a se concentrar principalmente no setor de serviços, no turismo, na administração pública e nas atividades culturais. A cidade tornou-se referência nacional e internacional por sua música, seu carnaval, sua culinária e sua herança afro-brasileira. O turismo histórico e cultural ganhou destaque, impulsionado pela preservação do centro histórico e pela valorização das tradições locais. Salvador se destaca na qualidade do mar e de suas praias. A Praia do Farol da Barra está localizada na entrada da Baía de Todos os Santos, em uma posição estratégica que foi fundamental desde os primeiros momentos da história de Salvador. A região da Barra abriga o Forte de Santo Antônio da Barra, construído no século XVI como parte do sistema defensivo da cidade. No interior do forte foi instalado o Farol da Barra, considerado um dos mais antigos faróis em funcionamento das Américas. A praia se caracteriza por águas relativamente calmas em comparação ao litoral aberto, devido à proteção da baía. Desde o período colonial, a área foi utilizada para atividades militares, navegação e observação do litoral. Com o crescimento urbano, a Barra transformou-se em um dos bairros mais tradicionais e valorizados da cidade. A Barra também tem forte ligação com o Carnaval. É dali que partem alguns dos principais circuitos da festa, tornando a região um espaço central da vida cultural da cidade. A combinação entre patrimônio histórico, paisagem natural e uso cotidiano faz da Praia do Farol da Barra um dos cartões postais mais representativos de Salvador. A Praia de Itapuã ocupa um lugar singular no imaginário cultural de Salvador e do Brasil. Localizada em uma área que, durante séculos, esteve afastada do núcleo urbano central, Itapuã desenvolveu-se como uma comunidade ligada à pesca artesanal, à religiosidade popular e às tradições afro-brasileiras. Historicamente, Itapuã era uma vila de pescadores, com forte relação com o mar e com os ciclos naturais. A paisagem marcada por coqueiros, recifes e águas abertas influenciou profundamente o modo de vida local. A pesca, a produção artesanal e as festas religiosas estruturavam a vida comunitária. Culturalmente, Itapuã ganhou projeção nacional a partir do século XX, especialmente por meio da música e da literatura. Foi imortalizada em canções, poemas e narrativas que associaram o bairro à ideia de simplicidade, ancestralidade e identidade baiana. O farol de Itapuã, construído no século XIX, tornou-se um marco visual da região e ponto de orientação para a navegação. A praia apresenta características diferentes da Barra: águas mais abertas, presença de recifes e piscinas naturais em alguns trechos,
além de áreas mais tranquilas e outras mais agitadas. Itapuã preserva até hoje elementos da cultura popular, como a culinária típica, o artesanato e as festas tradicionais. Com a expansão urbana de Salvador, Itapuã foi incorporada à malha urbana, passando por transformações significativas. Apesar disso, o bairro mantém forte valor simbólico, sendo associado à memória afetiva, à cultura afro-baiana e à relação ancestral entre a população e o mar. Hoje, Salvador é uma metrópole marcada por contrastes. É, ao mesmo tempo, uma cidade moderna e profundamente histórica, onde convivem arranha-céus, bairros populares, centros financeiros e áreas coloniais preservadas. Sua formação urbana, social e cultural reflete diretamente os processos de colonização, escravidão, resistência e reinvenção ao longo de quase 5 séculos. A história de Salvador não é apenas a história de uma cidade, mas um retrato fundamental da formação do Brasil. Um território onde se cruzaram povos indígenas, africanos e europeus, onde se concentrou o poder colonial, onde a escravidão deixou marcas profundas e onde a cultura se tornou instrumento de identidade e resistência. Essa trajetória faz de Salvador uma das cidades mais importantes e simbólicas da história brasileira. Muito obrigado aos novos membros do canal Memória das Cidades. Clique em Seja Membro e assista a vídeos exclusivos. Eu te espero na próxima cidade. Se inscreva para não perder.